E muito bem, acontece neste momento em Brasília a cerimônia de inauguração da sede própria da Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Quem está falando agora é o presidente Lula, então vamos acompanhar o discurso dele. De ter você no Ministério da Agricultura, porque não só também é um empresário do agronegócio e também quer vender o que produz. Tenho muita sorte de ter o companheiro Alckmin, com a experiência de ter sido prefeito de Pindamonhangaba, deputado federal, vice-prefeito, vice-governador e várias vezes governador. E tenho a sorte de ter o companheiro Jorge na Apex. Porque essas coisas só funcionam se as pessoas que estão no lugar certo acreditar, sabe, que ninguém gosta de nós se a gente não fizer um pouco de esforço para que as pessoas gostem da gente. Tem gente que acha, não, eles são obrigados a comprar porque eu sou do Brasil. Isso não interessa para ninguém. O que interessa é se a qualidade daquilo que a gente está oferecendo é melhor. Não só de preço, mas também de qualidade. E é isso que a gente está fazendo. Tentando quebrar o ostracismo que esse país ficou durante uns 10 anos. Em que ninguém tinha vontade de vir ao Brasil e ninguém do Brasil tinha vontade de viajar, porque não existia relação. Então, quando o Fávaro fala para mim, presidente, é preciso colocar mais adido, sabe, do mapa no exterior, muitas vezes tem discordância do Itamaraty. Não, para quê? Nós já temos lá. Não. É importante que tenha um especialista do Itamaraty, que tenha um especialista, sabe, da Embrapa, que tenha outros especialistas para que a gente possa, sabe, estar em todo lugar vendendo os produtos que a gente produz. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos duas possibilidades. Ou a gente tem um mercado interno com bom poder de compra, que consegue consumir o que a gente produz, e se tiver consumindo muito, a gente então vai vender para fora o excedente. Ou a gente tem uma combinação, que é o que acontece no Brasil hoje. A gente produz para atender o mercado interno e a gente produz tão bem que a gente consegue atender às necessidades do mercado externo. Essa é a coisa mais perfeita que poderia acontecer. Quando a nossa empresária do algodão estava falando aqui, eu estava lembrando quantas vezes eu apanhei na imprensa, porque a gente fazia licitação e comprava guardanapo que vinha todo torto. Você não conseguia dobrar, porque as pontas não combinavam. Sabe? E a empresa dizia, Palácio do Planalto compra guardanapo de algodão inglês, algodão egípcio. Eu ficava pensando, por que eu pago um preço de comprar um guardanapo de algodão egípcio, se eu nunca perguntei de onde que é o algodão? Eu sempre achei que era do Brasil. E não era, porque um dia o bicudo acabou com o nosso algodão. E nós temos que agradecer aos empresários brasileiros que acreditaram que era possível voltar a produzir algodão, a melhorar a qualidade do algodão e a gente se transformar no país mais exportador de algodão do mundo. Isso simplesmente é maravilhoso. É isso que dá orgulho. Quando a gente percebe que a gente tem competitividade, que a gente não é menor do que ninguém. Eu sempre tive uma divergência, companheiro Fávaro, quando o pessoal da indústria começa a desprezar o pessoal da agricultura, dizendo, porque exporta só commodity. E commodity não tem tanto valor agregado, é preciso que tenha muito valor agregado. Eu fico pensando, as pessoas se deram conta de quanto investimento em genética tem a nossa carne? As pessoas se deram conta de quanto de tecnologia tem num grão de soja hoje? As pessoas já se deram conta de quanto investimento foi feito para que a gente pudesse se transformar no rei da transição energética? Você veja que coisa engraçada, na COP30, os países ricos estavam achando que estavam fazendo um favor ao planeta Terra, dizendo que, em 2050, eles querem chegar a 40% de energia renovável. Eu vou repetir. O mundo rico, que dá muito palpite sobre nós,
que dá muito palpite sobre nós, estava achando que estava fazendo uma coisa enorme à humanidade, dizendo que em 2050 eles querem chegar a 40% de energia renovável. E nós, os humildes que não sabemos de nada, em 2025 já temos 53% de energia renovável, mais do que ele chegar em 2050. Olha, isso porque nós estamos querendo não perder essa oportunidade. Quando eu falei para o Jorge que eu tenho 3 viagens importantes que eu quero fazer, a de Hannover, que é em abril, que é a maior feira industrial do mundo, é porque eu fiz um desafio ao dono da Mercedes-Benz e fiz um desafio ao primeiro-ministro da Alemanha. Qual é o desafio? Eu quero provar lá na Alemanha que o nosso combustível emite menos CO2 do que os dele. Então, eu não quero provar aqui no Brasil, eu quero provar na Alemanha. Na frente, um caminhão da Mercedes-Benz que é alemão. Porque cada vez que eles inventam €3, €4, €5, €6, o preço do caminhão aqui aumenta 15%. E nós não precisamos do mix tecnológico dele, esse mix ambientalista, para aumentar o caminhão. Nós já não precisamos do que eles precisam. Agora, quem tem que falar isso somos nós. Então, esta feira, a gente vai ver se leva a maior quantidade de empresários que nós já levamos numa feira, porque chega do Brasil se apresentar como se fosse o coitadinho. Ah, não posso fazer porque vai gastar 50 milhões. Não posso fazer porque vai gastar. Sabe, quem pensa pequeno nem sonha. É preciso a gente pensar grande. Então, eu estou avisando com antecedência para se preparar, porque nós precisamos levar muitos empresários. A segunda é da Índia. A Índia é um país de 1,4 bilhão de habitantes, o Brasil é um país de 215 milhões de habitantes. Não tem sentido a nossa relação comercial ser só de apenas 12 bilhões. O nosso fluxo é zero. Ora, e nós sabemos do potencial de coisas que nós temos que vender para a Índia e sabemos do potencial das coisas que ainda pode vender para o Brasil. Eles são melhor do que nós na questão espacial. Eles são melhor do que nós na indústria de defesa. Eles são melhor do que nós na indústria de fármaco. Ora, então o que é que nós temos que ir lá? Nós temos que ir lá, ver o que é que a gente pode comprar deles e oferecer. Ah, mas eles não querem comprar nossa agricultura porque lá tem pequeno, tudo é pequeno para agricultor. Eu sei que tem muito pequeno agricultor que ainda vive trabalhando como se fosse, sabe, aquela agricultura da subsistência. Nós temos que mostrar para ele qual é o serviço que a Embrapa prestou ao desenvolvimento da pequena agricultura aqui, porque todo mundo pensa que o Brasil é só o agronegócio. O agronegócio é extremamente importante, mas das 6 milhões de propriedades que nós temos, quase 5 milhões têm menos hectares. E mais de 2 milhões têm menos de 10 hectares. Que são pequenos proprietários que produzem alguma coisa de interessante para esse país e nós queremos levar para eles. E queremos saber como é que eles fazem. Aí eles plantam cana também, tudo bem. Qual é a produção por hectare deles e a nossa? O que é que a gente pode trocar? E é isso que nós vamos fazer lá. Lá eu também quero fazer a maior representação empresarial em todas as áreas. Aí vamos para a Coreia. A Coreia é um país que os produtores de proteína animal, o presidente precisa ir para a Coreia, vamos chegar no mercado da Coreia. Nós vamos para a Coreia. E o cara que é primeiro-ministro é meu amigo. Meu amigo, assim, de história. Ele tem um acidente de trabalho. Ele foi um preso inocente, como eu. Então, a gente se bicou. A química deu sem a gente estar perto um do outro. Então, vou lá. Quem sabe ele vai comer uma picanha assada que alguém pode levar. Não levar aquela carne cheia de gordura e sem gosto, aquela que você acha que é chique. Não, quero uma costela. O cara tem que comer uma costela assada na brasa para ele saber o quanto é bom.
porque para mim carne é água e sal. O resto é a companhia. Então, eu quero ir para a Coreia também, porque é o seguinte, lá, eu quero ver se eu levo um monte de empresária mulher da área de beleza nesse país. Muita. Porque lá é o centro de maior produção de creme de beleza do mundo hoje. As dermatologistas brasileiras vivem viajando para a Coreia para comprar coisa boa. E também, Alckmin, as máquinas mais modernas que deixam a gente bonito, olha como é que eu estou, também é na Coreia. Então, lá eu quero convidar muitos empresários desse setor, sabe, para a gente também comprar, porque não é só vender. Quando a gente chega num país, a gente não pode passar a ideia que a gente vai lá só para vender. Sabe? Se a gente falar que vai só vender, o cara já se retrai. Então, eu preciso falar, nós viemos aqui, ó, saber o que vocês têm para nos vender. Sabe? Vocês vão vender produtos de beleza para a gente, e a gente vai vender a razão da beleza nossa, que é a qualidade da nossa carne, da nossa comida. Se der química, aí a gente fechou o ano atendendo todos os países do mundo que a gente precisava fechar. Essa é uma coisa muito importante. Então, eu estou fazendo um compromisso com vocês. Nós temos, em fevereiro, a Índia e a Coreia. E depois nós temos, em abril, a Feira de Hannover, que essa é uma disputa minha com o primeiro-ministro alemão. Porque ele foi no Mato Grosso, não sei se vocês viram, ele foi no Pará. Foi no Pará e falou... Quando chegou em Belém, falou, ainda bem que eu cheguei aqui para comer um pão, para comer alguma coisa. Aí eu falei para ele, no outro dia que eu encontrei com ele, eu falei, cara, você pensou que estava, mas não estava no Brasil. Você chegou em Belém, não foi ver um carimbó, não foi tomar uma cachaçinha, não foi dançar, não foi, sabe, ficou dentro do hotel, porra. Ou seja, você teve, mas não teve, cara. Quando eu vou para a Alemanha, eu esqueço a feijoada brasileira. Eu esqueço o churrasco brasileiro. Eu vou na Alemanha para comer joelho de porco, para comer chucrutes, para comprar linguiça naquela carrocinha que vende na rua, que é muito boa. Uma vez eu entrei no gabinete da Angela Merkel comendo uma linguiça daquela na mão. Por que eu vou lá, então? Eles precisam vir aqui aprender o que nós fazemos. É porque, historicamente, eles são os colonizadores e nós somos os colonizados. Historicamente, se a gente não reagir, eles acham que nós somos subservientes, a gente tem que reagir. Nós temos que mostrar que nós não devemos lá nada. Nada. Nós temos competência de usar. Pega o negócio do avião brasileiro. Você sabe quem falta descobrir o avião no Brasil? Os brasileiros. As empresas que voam aqui no Brasil precisavam descobrir a Embraer. Porque se a Embraer vendesse os aviões que eles compram da Boeing e da Airbus, a Embraer poderia produzir o dobro de avião. Porque é uma ignorância. A China quer comprar, a Índia quer comprar, e aqui os brasileiros ficam comprando outros aviões. Quando, na verdade, os aviões da Embraer oferecem todas as exigências que nós precisamos para percorrer os 8,5 milhões de quilômetros quadrados que nós temos. A gente geraria mais emprego, mais tecnologia. Sabe? Essas coisas que nós temos que aprender a fazer. Essas coisas que nós temos que ter consciência que depende só de nós. Não depende de ninguém. Eu conto uma história para vocês saberem. Eu conto que eu gosto de contar. Sabe? Quando eu fui escolher o Alckmin para ser ministro da Indústria e Comércio. Eu não escolhi o Alckmin, eu escolhi um desses caras que pensam que sabe tudo. Porque tem uns caras que pensam que sabe tudo. Eu conversei com muita gente, mas um deles, que era o mais sofisticado, não, você tem que conversar com fulano de tal, é bom. Eu chamo o cara na minha sala, eu estava no hotel ainda. Eu estou lá e tal, e começa a conversar, e o cara, não, porque nós, o Brasil precisa fazer isso, o Brasil precisa fazer aquilo. O Brasil... Falei, porra, que cara sabido. Aí... eu tenho até vergonha de conversar com um cara tão sabido. Eu não sei o que eu falo quando o cara é muito sabido. Sabe aquele cara que sabe tudo? Ele mesmo fala, ele mesmo responde. Aí...
Muito bem, nós estamos acompanhando o discurso do presidente Lula na inauguração da sede própria da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que comemora o alcance de 500 novos mercados em 80 países, fruto de um trabalho realizado nos últimos 2 anos, onde 170 ações internacionais em 42 países foram realizadas, aquelas feiras justamente para mostrar o que o Brasil tem para negociar. Então, hoje fica a comemoração e também a inauguração da sede da Apex.